Olá, aceita um mini tour pelo meu mini escritório? Olha esse copo que eu ganhei da Stanley. Fala sério, que coisa mais linda. Perfeito. Seguinte, hoje eu vou apresentar para vocês o meu little office. É aqui que eu passo a maior parte dos meus dias criando, fazendo as minhas coisinhas. E vai ser o cenário principal da maioria dos meus vídeos que vocês vão ver aqui no YouTube. E eu já mostrei bastante dele lá no meu Instagram, mas nunca aqui no canal. Quando a gente mudou aqui pra P, o ambiente era outro, gente. A minha casa toda era toda branca, preta e cinza. Inclusive, muita gente me pergunta no Instagram o que que rolou, né? Como que a minha casa foi disso pra isso. Na verdade, eu sempre gostei de cor, né, gente? Mas na minha vez de ser adulta, eu fui muito influenciada pelo Pinterest. E o Pinterest teve nessa época de 2020 o boom da casa cinza, né? Que a casa cinza era a casa chique. E eu queria ter uma casa chique. Contextualizando tudo pra vocês, eu sempre morei numa casa de 3 cômodos. Na época que eu cresci, assim, na minha época adolescente, eu nunca tive um quarto, nem pra dividir com as minhas irmãs. Eu dividia a sala com as minhas irmãs. E a casa que a gente morava tinha 3 cômodos, só tinha um quarto. E a casa era muito simples, né? Tinha umas paredes verdes, assim, a decoração tudo junto e misturada, assim, que era o que meus pais tinham condição de proporcionar, assim, pra gente. E quando eu casei, eu também morei numa casa de 3 cômodos e o único quarto que tinha era o quarto de casal, né, que era o que eu dividia com o Bruno ali. E nessa época eu já comecei a deixar a minha casa do jeito que eu queria, assim, sabe. O quartinho já era cinza e preto e branco, mas eu sempre deixei um ponto de cor, tipo, a minha rack dessa primeira casa, ela era amarela. E eu tinha uns itens de decoração, um tom de ciano, assim, mas eu tinha um tapete cinza, eu lembro, o sofá era preto. E na minha cabeça era chique, era chique. Depois, quando a base começou a crescer, pra quem não sabe, eu tenho uma loja de roupas e acessórios, tá? Foi assim que eu comecei na internet. Eu criei essa loja nessa casa aí de 3 cômodos. Depois ela começou a crescer, a gente precisava de um espaço maior. E eu sempre, assim, vivi nesse mundinho de base, roupas e acessórios e criação de conteúdo com a internet. Sempre assim. Quando a base começou a crescer, a gente mudou pra essa casa de 5 cômodos, que inclusive era do lado da casa dos meus pais, dessa casa de 3 cômodos, a primeira que eu morei com os meus pais. A gente era vizinho, mudei pro mesmo bairro. Só que era uma casa maior, bem antiga também, de 5 cômodos. E a gente já tinha comprado aqui. E eu não podia ficar gastando muito dinheiro com decoração ali, mas ali foi o lugar onde eu tive o meu primeiro espacinho, o meu primeiro quartinho. Eu fiz um escritóriozinho pra Bás. E eu lembro que eu coloquei o chão de piso laminado, sabe? Eu mesma fiz. Eu mesma fiz uma parede de tijolinhos, mas era tudo também preto e branco, mas eu coloquei uns móveis coloridos. Eu lembro que tinha um armário rosa que eu mesma pintei, aí tinha um armário amarelo. O resto da casa, gente, assim, os meus móveis ficavam sambando ali. A gente precisava de um lugar grande para estoque mesmo, mas a gente não podia gastar dinheiro porque a gente já estava começando a fazer o projetinho aqui. E nisso, enquanto a gente estava fazendo esse projetinho daqui do AP, aqui eu sabia que eu queria tudo branco e cinza e preto mesmo. A casa inteira branca, cinza e preta. Só que ainda assim eu coloquei um ponto de cor. Eu coloquei a minha porta de entrada azul. Eu amei aquela porta azul por muito tempo. Eu amei essa fase do apartamento por muito tempo. A gente morou assim com ele cinza, preto e branco por 3 anos. Eu amava, gente. Eu achava tudo muito lindo, era lindo. Depois eu entrei numa fase mais criativa da minha vida, onde eu comecei a criar tudo o tempo todo. Eu passei por um processo muito difícil, assim, psicológico. Eu fazia acompanhamento psiquiátrico e psicológico, eu tomava remédio e eu tinha muita dificuldade, assim, eu tinha muita, uma questão, um pé ali num comportamento de personalidade obsessiva compulsiva. Eu tinha muita dificuldade em criar coisas, no meu trabalho, na minha vida ali de criação de conteúdo com o Instagram, porque eu queria tudo extremamente perfeito. E se não tivesse perfeito, não estava bom. Às vezes eu perdia, assim, horas e horas e horas e horas numa tarefa só. E nisso, no tratamento, eu comecei a pensar em criar mais coisas para que eu pudesse largar um pouco mão desse meu comportamento obsessivo compulsivo, né? De eu ficar querendo fazer as coisas extremamente perfeitas. E eu achei que isso fosse me ajudar. E de fato, ajudou. E eu comecei a explorar muito esse meu lado criativo, gente. Muito, muito. Eu criava coisas o tempo todo. Eu fazia designs para o Instagram. Eu comecei a tirar muito mais fotos. Comecei a fazer muito mais vídeo. E assim, ó, desenfreadamente. E explorando esse meu lado mais criativo, eu comecei a sentir a necessidade de estar num ambiente que refletia mais
essa minha nova fase mais criativa. Eu falo bastante isso no TikTok e no Instagram, né, que eu tenho essa necessidade de estar cercada de belas coisas ou de coisas que refletem a minha personalidade, de um ambiente que me acolha. Então, eu preciso muito disso, sabe? Eu preciso estar à vontade e confortável e me sentindo bem. É tudo voltado mesmo para o meu bem-estar. E esse ambiente, gente, pra mim ele é tudo. Eu estar aqui dentro, eu me sinto. Ai, às vezes o Bruno brinca comigo e fala: "Mas você gosta desse quartinho?" Eu falo: "Gosto, eu amo". E esse quarto, na realidade, ele é um sonho, né, ele é um sonho de infância, né. Falam que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira, e de fato é. Porque aqui é o meu lugar, é o meu espaço onde eu me sinto segura, é um sonho realizado, e eu amo estar aqui, eu amo criar as minhas coisas aqui. E criar me curou de diversas formas. Hoje eu não tomo mais remédio, hoje eu não faço mais acompanhamento psiquiátrico e hoje eu estou em processo de alta da minha terapia. Então, assim, enfim, eu acho que a minha casa toda, no geral, representa muito essa fase da minha vida em que eu estou. E hoje eu não vou mostrar a casa inteira, tá? Vou mostrar só o meu espacinho aqui pra vocês. Mas quem sabe, depois mais pra frente eu mostro também um pouquinho mais dos outros cantinhos da minha casa. Vamos começar com esse móvelzinho, que é o amor da minha vida. Eu mesma fiz com as minhas próprias mãos, tá? Eu postei no TikTok mais ou menos o processo de como foi fazer. Eu mandei fazer cortar, na verdade, a estrutura de madeira, e aí a gente montou a estrutura de madeira, eu e o Bruno, e eu colei os azulejos com as minhas próprias mãos, tá? Deu um trabalho danado, mas eu amo ele, absolutamente amo. Preto e branco, fica lindo com coisa colorida. Acho que combina muito com o ambiente. É perfeito. E aqui temos a minha luminária do AliExpress. A maioria das minhas luminárias são do AliExpress. Esse vaso aqui, eu fiz as estrelas de cerâmica. Eu tive a minha época muito de fazer coisas de cerâmica fria. As estrelas descolam o tempo todo e eu tenho que ficar colando de novo, mas eu amo ele mesmo assim. E o vaso eu devo ter pago, tipo, sei lá, uns 10 reais, nem isso, muito baratico. A minha bandejinha de cosméticos, que às vezes eu faço a minha skincare, gente, aqui no espelho mesmo, tá? De pé e mando bala. Então eu deixo aqui porque fica mais fácil pra mim. E esse pratinho eu também fiz de cerâmica, gente. Esse eu deixei fosco. Eu amo muito ele, muito fofinho. Minha presilhinha aqui. E às vezes eu tiro as minhas joias, deixo aqui. Que mais? Livros, muitos livros espalhados pela casa toda, porque a minha prateleira encheu, gente. Já está completamente cheia. Então eu vou espalhando livros pela casa. Que mais? A minha base da Bob. Isso aqui é pra colocar barrinha, gente. Mas eu achei tão bonitinho esse rosa que eu já tenho tantas também no meu banheiro, sabe? Que eu falei, eu vou usar essa como decoração. Amo, muito fofucha. Luminária da Tokstok. Vela da... Esse aqui é da Miura Casa. Eu amo esse cheiro, é maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Essa daqui é da Avatim. Amo esse cheiro também. É maravilhosa. Amo cheirinhos. E a embalagem do Sherbis, que eu achei que combina muito também aqui com o meu cantinho, que eu pedi isso aqui quando eu fui pra São Paulo uma vez. E tá aqui, eu acho que fica muito harmônico, muito lindo. Fui tirar meu blazer porque eu já tava ficando com calor. Agora a parte de baixo. Isso aqui eu comprei na Daiso. É muito fofo, nunca plantei nada, mas eu deixo de decoração. Esse espelho às vezes eu uso pra fazer uma skincare quando eu tô sentada ali na minha mesa. Isso aqui eu comprei na Riachuelo. E era preto, da época preta do apartamento, e eu pintei de azul. Esse vaso também, mesma coisa, gente. Era preto, pintei, deixei ele todo colorido. Nossa, eu tive uma época que eu saía pintando tudo, as coisas aqui de casa, pra ficar harmônico. E aqui eu tenho o meu arm, que eu uso pra gravar conteúdo. E fica assim, eu acho que ele fica estético ali. Esse cantinho eu amo. Ah, o quadro é de uma loja chamada Bimper, se eu não me engano. E a letra foi o Bruno que fez. Eu adoro coisas assim, sabe? Que tem um significado especial, que foi feita pela gente. Então eu pedi pra ele escrever, que é uma música da Taylor. E eu mesma fiz o globinho também. E aí eles imprimem qualquer arte. Eu amo esse quadrinho. Aqui, essa cadeira, gente, eu uso pra quando vai vir gente aqui pra trabalhar comigo. O que aconteceu uma vez só, uma amiga minha veio trabalhar aqui no home office. Aí eu tiro esse móvel daqui, passo ele pra cá e coloco a cadeira aqui. O Bruno, ele prefere trabalhar na mesa de jantar, então assim, ele quase não senta aí, então eu deixo ela aqui. E essa luminária aqui, eu mesma fiz também. Eu comprei a base na Shopee, comprei o globinho também na Shopee, super baratinho, gente. E eu mesma montei ela, coloquei um parafuso ali dentro e acho que fica lindo, deixa um ambiente bem aconchegante. Eu adoro luminárias amarelas. Partindo para o meu móvel, isso aqui, pra quem não sabe, é o centro de distribuição da Ulance. O estoque deles fica aqui, ó.
Meu Deus do céu, gente, eu amo as coisas da Ulanzi. E eu tenho um monte de coisa, bastão. Essa tocha aqui, que é uma iluminação mais forte que eu tenho, que eu uso muito pra gravar meus vídeos. Que é mais... Temos aqui ventosa da Ulanzi. Um monte de parafernália que eu vivo comprando. Bateria extra da minha Sony, Magic Arm, cabos, rebatedor, um monte de coisa. Aqui na parte de cima são as minhas câmeras analógicas, armazenadas de forma incorreta, porque o certo é você colocar numa caixa de acrílico, né? Mas vamos deixar baixo? Vamos deixar baixo. Aqui, minha lanterna da Ulanzi também, que eu uso bastante. Aqui, strap para celular, mais um monte de bugiganga de celular, bejaminha, adaptador de tomada, tudo possível. Eu guardo tudo aqui. Tem sempre algo que eu preciso uma hora aqui dentro. E na primeira... tem um painel de LED aqui, que eu também quero doar, porque eu não tô usando mais esse painel. Temos mais uma luzinha da Ulanzi. Isso aqui é da lanterna, que tava na gaveta de baixo. As forminhas dela, eu uso muito essa lanterna, tenho usado muito pra criar conteúdo. Minha mesinha digitalizadora, eu uso muito pra fazer edição de foto no Photoshop. Furinho com fio, esse ventiladorzinho aqui, que eu perdi até o carregador. Mas quando tá calor, eu uso ele. Preciso só achar o carregador. Tudo que temos na minha escrivaninha agora. Esse porta-canetas, eu não lembro onde eu comprei, eu acho que é de alguma loja de 99. Isso aqui é do AliExpress, isso aqui é do AliExpress, só que esse aqui, gente, também é muito, muito antigo. Eu comprei quando eu ainda tinha escrivaninha aqui, ó, e eu usava com o meu MacBook, quando eu só tinha o meu MacBook. Agora o Bruno deixa o dele aqui quando ele chega do trabalho. Esse teclado é da Logitech, eu vou deixar o modelo deles aqui pra vocês. Hoje eu uso o meu mesmo da Apple, que veio com o meu computador, mas ele é muito, muito bom. O mouse eu ainda uso muito o mouse, é bem melhor do que o da Apple. Gosto demais. A luminária também é pintada, tá? Inclusive usei a mesma tinta para aquele porta-velas ali. É uma luminária Pixar. É fácil de achar, gente. Era preta e eu pintei, tá? Porta-canetas da Cian, se eu não me engano, acho que é o arroba da marca. Eu vou deixar aqui pra vocês também. Aqui meu isqueirinho que eu uso pra acender minhas velas. Isso aqui é legal quando entra sol aqui dentro, daí fica refletindo na parede, fica mó bonitinho. Tesouras, mais uma luminária do AliExpress. Amo essa. Livros, mais livros espalhados, câmera, essas caixinhas também do AliExpress, onde eu coloco mais um monte de bugiganga. Bugiganga é o que não falta aqui, né? Vocês estão reparando, né? Meu iPad maravilhoso que eu troquei esse ano, eu tinha o 9ª geração, agora eu estou com 11, amo de paixão, uso todo dia. Esse porta-fone também é das antigas, que eu usava ali na outra escrivaninha, eu comprei logo depois que eu comprei esse fone, é do AliExpress. Meu mousepad é, na verdade, uma base de corte, é dessa marca aqui, eu comprei numa papelaria online, mas eu lembro que alguém me pediu o link uma vez e eu fui procurar e não tinha mais, tinha esgotado. Então, se vocês quiserem, procurem por esse nome aqui, tá bom? E eu gosto bastante, gente. Na verdade, eu queria um de couro, porém, eu não achei nenhuma cor bonita, sabe? De couro. E o sintético, às vezes até acha, mas o sintético ele começa a despelar com o tempo, né? Eu acho que é uma coisa que não compensa muito. Tá bem encardidinha e eu preciso limpar. Mas é muito confortável, gente. Eu não troco por nada. Além de ser bonito, é bem confortável. O mouse desliza muito bem, tá? Então, assim, recomendo. E aqui temos outra luminária do AliExpress. Minha garrafa da Stanley. E por último, ele, né? O meu sonho de princesa que eu realizei o ano passado, meu iMac. Eu estava com um MacBook 2020. Ainda tenho, né? O Bruno fica com ele. E isso daqui sempre foi o meu sonho da minha vida. Tava bem difícil no MacBook rodar programas pesados, tipo o DaVinci, principalmente, né? Porque eu edito muito vídeo, Photoshop também. E aí, ano passado, eu comecei a pegar bastante trabalho e eu consegui realizar esse sonho. É meu sonho de princess, é tudo de bom mesmo, é tudo isso que falam mesmo. Se deixar, eu fico o dia inteiro aqui. O dia inteiro. A escrivaninha eu mandei fazer sob medida, gente. Assim, eu mandei cortar nesse formato de bota. Eu medi primeiro muito certinho, né? Ela chega aqui até na janela, cravadinho. E aqui ela fica um espaço legal entre o sofá, né, e ela, assim, pra não ficar muito apertado. E eu deixei ela nesse formato arredondado porque fica muito mais confortável pra eu trabalhar. E, sério, eu não me arrependo em nada nessa mesa. É uma das coisas mais perfeitas aqui. E ela encaixou perfeitamente, amo ela de paixão. Eu comprei pés na Leroy Merlin pra colocar aqui, porque eu não queria fixá-la na parede, porque a outra minha que eu tinha aqui já era fixada na parede. E assim, deu um trabalhão pra tirar, eu não achei que tinha necessidade, sabe? E eu sou obcecada nela, eu amo essa mesa de paixão. Essa poltrona é algo que eu não recomendo, tá? Não recomendo pra ninguém, porque eu tive alguns problemas com o pessoal que fez, sabe? A princípio, era pra ela ficar aqui, ó, nesse espacinho, mas ficou maior do que era pra ter ficado. E fora que o pessoal não me respondia, teve atraso, foi uma
uma coisa meio chata, assim, então eu acho muito desaforo eu ficar recomendando, sabe? E aqui temos o meu espelho. Esse espelho foi meu tio que fez pra mim. E era uma base normal aqui de metalon, que era preto também, porque combinava com a minha outra decoração. Mas eu fiz esse daí aqui de bolinhas com spray cinza. Eu pintei de spray prata. Não ficou tão prata, mas ele é uma fofurinha. Também tem vídeo dele. Eu acho que tem no meu Instagram e no meu TikTok também. Esse quadro magnético é um dos itens mais recentes aqui. Eu fiz esses dias, eu postei também o tutorial lá no meu Instagram. Eu comprei a moldura, comprei a chapa. E eu quero decorar ele com mais calma, porque ele tá muito peladinho, tadinho. Eu deixei uma foto minha do Bruno ali, mas eu não sei o que acontece. Às vezes, não sei se é por conta da luz, ela começa a ficar esverdeada, a foto começa a ficar feia, sabe? Aí eu tirei. Mas eu vou pegar com calma pra deixar ele bonitinho. Meu belíssimo tapetucho é de uma loja chamada Tenda dos Tapetes, mas não tem mais no site deles, gente. Eu até tirei do link da minha bio, porque eu deixava lá, porém esgotou. Muita gente me perguntava de onde era. E tinha uma versão redonda também, tinha uma versão menor. Mas eu vou deixar o arroba da marca mesmo assim, caso vocês queiram perguntar lá se um dia vai ter reposição, alguma coisa do tipo. Perguntem, tá? É lindo e eu compraria novamente. E meu belíssimo espelho, que eu estava desejando muito, puramente por estética mesmo, e o Bruno me deu de presente de aniversário. É um espelho de garagem mesmo, gente. Desses do Mercado Livre, tá? É bom porque eu consigo enxergar a minha porta quando eu estou sentada aqui trabalhando. Eu só olho pra cima e consigo ver a porta. Porque eu sou muito medrosa, eu tenho medo das coisas. Às vezes eu tô de fone de ouvido e eu, às vezes, escuto um barulho, daí eu só olho pra cima e vejo a minha porta. Então, além de lindo, tem essa função. Aqui pega muito sol no inverno e essa aqui é a parte mais linda do escritório. Eu tô doida pra colocar uma persiana daquelas horizontal, sabe? Que é tipo uma fitinha. Eu achei umas coloridas, achei tão bonito, mas não é uma coisa que eu quero investir agora. Eu tenho essas normal, assim, que eu não sei nem o nome dessa daqui, mas se eu fechar, fica muito escuro aqui, sabe? Mas eu gosto, assim. Aqui é a parte sem graça. A parte que fica no guarda-roupa, que eu não vou mostrar por dentro, óbvio, porque daí pra mim é too much, tá? Essa jaqueta tava ali porque eu comprei ela garimpada e ela tem um cheirinho meio forte e eu deixo ela ali pra larejar, não guardo ela dentro do meu guarda-roupa. Mas é isso. Fim da tour. E é isso, gente. Esse horário é um pouco difícil de gravar aqui por conta do tanto de luz que entra, o sol que vai entrando e vai mudando. Mas espero que tenha ficado bonitinho. Vou dar minha vida na edição pra ficar bom também, pra vocês conseguirem ver tudo bonitinho, tá? Agora eu acho que eu vou me trocar pra ir pra academia. Que eu faltei um treino essa semana. E agora eu vou ter que correr atrás de prejuízo no domingo mesmo. Eita, como é capacho da Ulanzi, né? Olha, nunca vi igual. Tive que comprar a fonte, gente. Comprei a fonte para o meu C01 que eu postei no outro vlog. Eu acho que eu cheguei a comentar que eu não ia comprar porque eu já tinha uma fonte aqui. Essa fonte que eu tenho aqui é de 65 watts. Porém, eu fiz um trabalho essa semana e eu senti que ela começou a esquentar demais, gente. Eu comecei a ficar com medo de eu derreter minha tomada ou derreter a própria fonte. Então, eu falei, vou investir numa fonte de 100 watts, depois eu conto pra vocês se essa daqui é boa, se ela não vai esquentar. Eu gravei stories só com isso daqui, eu fiz um trabalho de um reel e um combo de stories. E eu usei pra stories só. Eu queria uma luz mais dura, porque eu queria realçar, assim, o glow da minha pele, e eu achei que funcionou melhor. Então eu usei com a própria panelinha mesmo, nem usei a lanterninha dela junto. E no meio dos stories, eu não sei quanto tempo eu fiquei gravando, mas teve uma hora que ela piscou, ela apagou e voltou. E a fonte, eu coloquei a mão, tava muito quente, gente, muito, muito quente. Eu tava usando, eu acho, na potência máxima, porque meu banheiro é pequeno, eu não queria usar outra iluminação junto, e a luz do banheiro, claro, tava apagada. Mas eu fiquei com muito medo, daí eu falei, quer saber, vou comprar a fonte de 100 watts, vamos ver se é boa. O fio, eu comprei um de 3 metros da Ugreen. Não sei se tá focando. Eu gosto muito dessa marca também, inclusive essa fonte de 65 watts que eu estava usando é da Ugreen, eu uso ela pra carregar algumas coisas ali e colocar essa lanterninha aqui ligada. Ela tem uma entrada USB e duas USB-C.
E ele tem 3 metros, é o suficiente. Eu queria um maior? Queria. Acho que se fosse de 5 seria melhor ainda. Mas pro que eu quero fazer, tá bom. Uma coisa que me incomodou bastante também é que a ventoinha, ela liga em vários momentos, principalmente se você tá usando na potência máxima em 100. Aí começa aquele barulho. Vã, e, queira ou não, sai no microfone. Se você estiver gravando com o celular, principalmente. Mas assim, eu sempre uso o Adobe Podcast pra tirar. Então, assim, é algo que, ai, nossa, não é grave, gravíssimo, né? Mas incomoda um pouco, porém, pelo tamanho, pela praticidade, é uma coisa que eu acho que ainda vale a pena investir. Eu vou gravar por mais tempo, usar a fonte, ver se ela vai ficar ligando toda hora a ventoinha, ou se vai desligar, ou se a fonte vai aquecer, depois eu conto, tá? E essa semana, o que tivemos de mais legal foi que eu fiz uma collab com o Itaú. Eles postaram uma publicidade comigo e me chamaram para colaboração. Eu falei pra uma amiga que eu recebi a proposta, eu fiz o roteiro, eu gravei o vídeo, eles postaram e eu ainda não acredito. E, gente, eu fiz esse efeito de clone. Tem 3 de mim no vídeo. Foi a primeira vez que eu fiz esse efeito. Eu fiz no DaVinci Resolve. E eu amei. Eu amo que tudo tem tutorial no YouTube pro DaVinci Resolve, principalmente. Tudo que eu quero fazer tem sempre uma alma boa lá tentando ensinar. E eu queria dizer, gente, que olha, eu já falei isso, não sei se eu falei aqui já, mas eu já falei no meu Instagram que ter aprendido a mexer nesse programa foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Isso me abriu muitas portas para muitos trabalhos, eu tenho certeza, porque a qualidade dos meus vídeos melhorou muito. E eu incentivo todo mundo a fazer o mesmo. Gente, primeiro que é um programa de graça, tá? Tem a versão estúdio, que é a versão paga? Sim, mas até hoje eu ainda não investi, pretendo investir futuramente para melhorar talvez o meu fluxo de trabalho ou para algumas funções que são pagas. Por exemplo, para fazer esse efeito clone aqui, existia 2 formas. Uma paga com o DaVinci Studio, que é uma forma que você seleciona o assunto ali rapidamente, essa é a versão paga, ou a forma de você selecionar manualmente usando a função de máscara. E foi essa função que eu usei. É uma coisa que me tomou mais tempo. Mas a versão paga, a última vez que eu vi, acho que estava R$ 1.800, mas você paga uma vez só. Como eu tenho um tempo bom para entregar meus trabalhos, que é 3 dias, eu não sinto a necessidade de ter ainda só para otimizar o meu tempo de trabalho, entendeu? Mas se por um acaso eu começar a pegar mais trabalhos, ou até futuramente sobrar um dinheirinho, eu vou lá e eu vou investir nessa versão. No momento, eu acho que eu posso pegar esse dinheiro e investir em outra coisa, sabe? Então, assim, o que eu quero dizer é que você pode gratuitamente aprender a mexer nesse programa e fazer coisas incríveis. O CapCut é um bom programa também? É, gente, não estou falando que não é, mas assim, a quantidade de funções que tem nesse programa, eu comecei a mexer nele único e exclusivamente porque eu queria usar o pack Sign Print do Tom Bowles, que eu comprei no site dele. E eu falei, eu vou investir nesse pack porque eu quero que os meus vídeos fiquem bonitos e bem colorizados. E eu uso, inclusive, até hoje esse pack, tá? Só que eu alterei ele todo, então não tá nada a ver com o que ele disponibiliza lá no site dele, mas eu deixei do meu jeito. E eu falei, eu vou começar a mexer. Eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês, introdutório ao painel, que foi um vídeo que me ajudou muito, porque, gente, o painel dele realmente não tem nada a ver com o painel do CapCut. Nos primeiros dias foi muito difícil, dá vontade de desistir, porque é uma ferramenta mais complexa, mas uma vez que você pega o jeito, você vai que vai, sabe? Os primeiros dias eu falei pro Bruno, Eu nunca vou aprender disso daqui, eu tô me sentindo burra. mas é como qualquer outra coisa que você começa a aprender. Você nunca vai ser bom no começo, você vai pegando o jeito, e aí você vai desenvolvendo, vai ficando bom. Tudo na vida é assim, né? Que a gente tem a mania de querer aprender uma coisa e saber fazer tudo no primeiro minuto. Não é assim que funciona. Mas a gente não tem que ter medo de ferramenta. Eu falo, nossa, eu vejo os meus vídeos do jeito que eu colorizava antes e hoje eu tô muito mais satisfeita. E eu vejo que isso desperta também o interesse de marcas, porque depois que eu comecei a postar muito mais no Instagram, começou a aparecer muito trabalho. E eu sei que muitas vezes a marca ela tem interesse mais no seu estilo de vida, ou ela tem interesse mais entre aspas, na sua influência ou na sua audiência, mas muita marca tem interesse sim no seu aesthetic, no jeito como você produz, na forma como seus vídeos são elaborados. Muitas vezes eu já recebi muitas propostas falando: ah, a gente queria um vídeo com essa estética que a linha já produz no perfil dela. Então eu tenho certeza que isso também influencia muito para conseguir mais trabalhos. Infelizmente, só é disponível para computador e para iPad, mas ainda assim uma versão bem reduzida para iPad. Então, se você tem um bom computador, que rode, sabe? Por favor, baixe, comece a mexer, comece a explorar. Não precisa ser para agora, não precisa se aprender em uma semana, não. Só vai aos pouquinhos. Você vai ver como vai elevar muito a qualidade dos seus vídeos. Se você trabalha com isso, você vai adorar. Uma vez que você começa a conhecer melhor a ferramenta e usar os atributos que ela tem, gente.
Nossa, quando você entra no CapCut de novo, você fala: "Não acredito que eu pago por isso, não acredito que eu pago por isso". Mas é isso, pra essa semana foi o que eu consegui mostrar aqui pra vocês, tá. Trabalhei bastante essa semana, no próximo vlog eu vou estar mostrando um pouquinho de como eu faço pra colorir os meus vídeos. No próximo vlog eu vou estar insistindo pra vocês baixarem o quê? O Photoshop, tá. Porque eu não quero ninguém com medo de ferramenta, quero que vocês usem as ferramentas a favor de vocês, pra vocês conseguirem mais trabalho, pra vocês criarem mais, pelo amor de Deus, tá bom? Beijos e até sexta que vem.